Hoje o negócio é interessante. Vamos falar sobre um assunto importante, que é o pensamento crítico. Não vou fazer uma história do pensamento crítico e tal. Vou mais falar que ele é meio estúpido da forma que está sendo apresentado hoje em dia, em particular no âmbito escolar. E vai ser focado nisso. Então, vamos lá. Onde habita, o que come, como se reproduz? O pensamento crítico. Isso é um negócio que está na boca de todo professor. Tem que desenvolver o pensamento crítico dos alunos. Que ele tem que fazer os alunos serem cidadãos críticos, etc, etc. Então gera o tipo de fenômeno que é a criança ter 6 anos de idade e está escrevendo uma redação para fazer para curar o planeta Terra do aquecimento global. O desgraçado ainda não, sei lá, ele ainda assiste Ben 10 e está lá dissertando sobre formas da ONU desenvolver um mecanismo para sanar o aquecimento global. Isso é pensamento crítico hoje em dia. Então, por que isso é idiota? Por que você mandar crianças e adolescentes responder às questões mais profundas do nosso tempo é idiota? Tem isso daqui. Isso aqui é um nanquim que eu uso para desenhar, pintar, etc. É um nanquim que ele é usado para sumir. Eu tenho alguns pincéis para sumir aqui também. Apesar de não praticar arte, eu uso o material. Do meu modo mesmo e foda-se. Mas enfim, se tiver algum professor de sumir assistindo isso, quiser me dar uma aula de graça, fique à vontade. Acho legal. Tem esse negócio aqui. Tá aqui uns trem escrito, não sei o que significa. Tem um desenho do passarinho, os matos, caralho. Tem esse objeto. Vamos ser críticos em relação a esse objeto. Primeiro, como a escola é crítica em relação a esse objeto. Vou chegar para a criança e vou perguntar: como preencher esses 3 dedos, 4, sei lá, de tinta que falta aqui, de nanquim que falta aqui dentro? Daí a criança vai olhar para esse trem aqui e vai ficar: nossa senhora, como preencher os 3, 4 dedos de tinta que falta aqui dentro? Ela vai escrever redação, pensar, tal. Vai chegar lá, você vai pegar a panela desgraça da redação, vai ter escrito o quê? A gente vai ter que fazer uma redação bem genérica. Fazer uma campanha de conscientização para as pessoas doarem parte da sua nanquim para, ao longo do tempo, eu conseguir preencher esses 4 dedos de nanquim que faltam aqui. Ou talvez fazer uma conscientização para eu parar de usar tanta nanquim, dessa forma não diminuindo mais a tinta que está aqui. Coçar o olho um pouquinho, pega bastante. Mania, desculpa, meu oculista falou que eu tenho que parar, até que eu estou fudendo minha retina, enfim. Ou seja, as respostas que a criança vai dar vão ser todas idiotas. Por que vão ser idiotas? Porque a gente não sabe as crianças não sabem que porra é isso daqui. Então se eu vou falar especificamente sobre esse trenzinho aqui, eu vou ter que falar primeiro, explicar que isso daqui é feito de plástico, que esse tipo de tinta começou na China, que ela é derivada do carvão, que é uma tinta é uma tinta que o pigmento dela esqueci o nome que fala. Enfim, é uma tinta à base de água. O pigmento dela, se não me engano, vem acho que carvão não é a palavra certa, mas de fato não é a palavra certa, mas ele vem de uma substância que me lembra, pelo menos esteticamente. Eu esqueci o nome, então vou falar que é carvão, mas não é. Só lembra esteticamente. É uma tinta que eu acho que é uma das mais antigas, se não a mais antiga que tem. Surgiu na China, ficou popular no Japão, que é da onde vem esse lance do sommelier. Daí isso é a história da tinta. Daí também tem a questão do plástico. O que é o plástico? De onde é que o plástico vem? Do que ele é feito? O plástico é feito de dinossauro? O plástico é feito de substância orgânica? O plástico é feito de quê? E esse plástico veio da onde? Esse plástico provavelmente não veio do Japão. Se duvidar, isso daqui não foi feito no Japão, foi feito na Índia, ou foi feito no Japão, mas a tampa foi feita no Iraque, etc, etc. Então, uma merdinha dessa aqui, Deus me perdoe chamar isso daqui de merdinha, porque é útil pra cacete, pelo menos pra mim, tem uma complexidade gigantesca. Cada peça disso daqui, o pigmento verde disso daqui tem uma história. O pigmento preto disso daqui tem outra história. A tinta tem outra, o papel tem outra, o desenho tem outra, a escrita tem outra. Se eu for dissertar todos os aspectos em torno desse objeto, eu vou ter que falar da história da língua, da história da tinta, da história do plástico, da história do design desse negócio, da empresa desse negócio. E também da história de por que eu comprei, quando eu comprei, o que eu fiz com isso. Por que estão com os 4 dedos aqui faltando? Porque eu usei, mas eu usei para quê? Quando eu usei? Por que eu usei? Tem uma série de questões que estão em volta desse negócio aqui. Arrotei, desculpa. Tem uma série de questões que estão em volta desse negócio aqui. Uma infinidade de questões. Daria para preencher livros e livros e livros e livros e livros sobre isso.
livros inteiros sobre a família do motorista do motorista do caminhão que levou o plástico para fazer esse negócio. Dá para fazer isso, porque tudo isso tem a ver com a construção desse objeto. Então, quando eu peço para uma criança ser crítica a respeito de um trenzinho desse daqui, no final das contas eu estou pedindo para a criança inventar alguma coisa que ela acha que é. E no final das contas ela só vai emular o que os professores ou os pais ou o que ela viu na TV. Porque ela não tem conhecimento algum sobre do que se trata a coisa em si. Né? Ela não tem. Se ela tivesse, ela na redação que eu dei... Deixa eu me ajeitar. Que eu dei no exemplo no começo do vídeo, ela escreveria que não dá para repreencher esses 4 dedos, 3, sei lá, que estão faltando de tinta aqui, porque eu estou usando a tinta. As crianças sequer sabem disso. Esse é um dos principais problemas dessa questão crítica, porque eu vou ser crítico em relação a quê, se eu não sei nada? Vou ser crítico em relação a quê? A gente tem lá a molecada de 13, 14 anos, às vezes menos, discutindo política, discutindo economia, coisas assim, absurdas. Como os coaches mirins falando que pra que eu vou aprender Aristóteles? Você é foda, criança. Meus parabéns. 2000 anos com o povo aprendendo Aristóteles. Aristóteles foi o cara que foi professor, um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. E você, com o seu pensamento crítico, conseguiu chegar nessa conclusão assim, genial. Pra que eu vou aprender Aristóteles se ele não me dá dinheiro? Vai ser genial isso. Ou seja, o cidadão está sendo crítico sobre isso daqui sem saber porra nenhuma a respeito do que é isso daqui. Então essas redação, essas opinião, não vale um peido, compreendeu? Não vale nada, absolutamente nada, é tudo bobagem, é tudo futilidade. Eu não vou dar opinião econômica, por exemplo. O que eu sei de economia, pô? Eu li Mises e umas coisas de comunismo. Eu não cheguei nem a ler Marx. Eu acho que eu não li Marx. Não, eu devo ter lido um texto ou outro dele, mas foi coisa separada. Eu nunca peguei um livro em si para ler. Mas enfim, de economia eu sei disso. Como caralhos eu vou dar uma opinião a respeito de economia? Deixa eu ver o que mais. Teve uma época que eu assistia muita série de psicopata. Eu vou dar opinião sobre psicopata? Não vou. Eu não sei. E é disso que se trata, sabe? É isso que eu quero trazer. Essa postura de humildade em relação às coisas, de você olhar e de você falar, olha, eu não posso falar a respeito disso, eu não sei. E a partir desse não sei, fazer alguma coisa. Sabe por que eu não estudo mais economia, por exemplo? Porque eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse em economia. Eu sou um artista. Meu interesse é arte. Eu estudo arte. Eu mexo, sei lá, o máximo de diferente assim que eu estudo é filosofia. O resto é tudo em torno de arte. Sim. E assim, eu sou um dos piores filósofos do pior. Sabe? Filósofos não, dos estudantes de filosofia eu seria o pior. Entendeu? E só pelo simples fato de eu admitir isso, pelo simples fato de eu ir atrás de não ser mais tão ruim, eu já estou 1001 passos na frente do povo que se acha suficiente, tendo lido 2 livros do Nietzsche e assistido 3 aulas sobre Platão no YouTube. Então, meu filho, pensamento crítico é uma coisa para gente experiente, é uma coisa para gente mais velha, sabe? E o desenvolvimento do pensamento crítico só vem a partir do conhecimento e da estruturação que você tem desse conhecimento. Por exemplo, seja crítico em relação ao comunismo mesmo que eu falei. Como é que eu vou fazer isso? Quais que são os fundamentos? Qual que é a história? O que tal pessoa diz? O que o Marx diz? O que os inimigos do Marx disseram? É uma questão muito profunda, é muito complicado. Então, hoje em dia, a gente tem essa tropa, essa infinidade, esse mulambo de gente que tem opiniões fantásticas sobre tudo. Então, é gênero, é economia, é política, é racismo, é o caralho a 4, no final ninguém sabe de bosta nenhuma, porque não exerceram o exercício da humildade, né, de falar, eu não sei de nada porque eu sou burro. Como eu posso fazer para não ser mais burro? E essa é a pergunta de todo grande gênio. O que eu faço para não ser mais tão burro? É porque Einstein não nasceu Einstein, ele sentou lá e estudou. Tesla não nasceu Tesla, ele nasceu e teve que estudar. Até o Super Xandão não nasceu Super Xandão, ele teve que ir atrás e estudar para aquilo. Até o Super Xandão. E o Xandão também, o digníssimo e magnífico, né? Teve que estudar para estar lá, sabe? Então o pensamento crítico é um negócio que você vai dar o passo maior que a perna e vai acabar tropeçando. E no final das contas ele serve muito mais para uma questão doutrinal do que outra coisa.
Porque se você tem que ter o pensamento crítico, de novo, a respeito desse negócio aqui, e a única lente que você tem para entender esse negócio, a lente do seu professor, você vai passar a pensar como ele. Porque você não entende toda a complexidade que tem a respeito disso. Toda a complexidade e todos os pontos de vista que tem a respeito disso. Eu posso olhar daqui. Tá, é um exemplo ilustrativo espacial. Não, bem, enfim. É mais para demonstrar essa diferença de perspectivas mesmo. Que pode ser até... Olha, vamos pensar que o... Não, esquece, pera, deixa eu voltar. Enfim, tem toda essa diferença de perspectiva. Sim, é uma diferença espacial. Mas mesmo assim é uma diferença. Se eu passo a achar que só existe um lado do negócio e eu ignoro todos os outros, eu tô louco. É como eu entrar em casa, olhar para essa parede aqui. Quando eu olho pro lado, eu fico, caralho, tem outra parede aqui, meu Deus do céu. Nossa, tem outra aqui. Tem uma atrás de mim, tem um teto, o que tá acontecendo, tal. Eu fico surpreso com uma merda dessa, porque eu sou louco, eu só acho que essa parede existe. O problema tá em quem? Na parede ou em mim? Compreendeu? Então, se você vai tentar ter um pensamento crítico a respeito das coisas, você precisa saber de que coisas é, senão o seu pensamento crítico vai ser limitado às coisas que o professor falar. Se o professor ser de esquerda, você vai ser um esquerdista. Se o professor for de direita, você vai ser um direitista. Eu acho que essa palavra existe, direitista. Enfim, é complicado esse negócio. Não sou contra o pensamento crítico, acho meio difícil ser contra o pensamento crítico, mas eu sou contra esse trem que o povo faz com a criançada, que é uma judiação. Se as crianças conseguissem de fato resolver os problemas como racismo, aquecimento global, homofobia, eles não estariam fazendo redação, eles estariam na NASA, na ONU, nos cargos altíssimos do governo americano, porque todo gênio do mundo vai para lá, ou pro chinês, né, porque o Brasil não valoriza porra nenhuma, então o estrangeiro pega. Eles estariam lá, não estariam no Enem dissertando o racismo, a solução para o racismo é tal e tal coisa. Eu não sei a solução para o racismo. Você sabe que eu não sei a solução para o racismo, então por que você me mandou escrever sobre isso? Para você que exercer o pensamento crítico. Mas eu não sei, eu vou inventar alguma coisa, é isso que eu vou fazer, entendeu? Tem gente que estuda a respeito disso, eu não sou uma dessas pessoas, da mesma forma que eu não estudo a respeito do aquecimento global, pô, entendeu? E é difícil mesmo. Então, meu voto, minha opinião, meu ponto de vista é o seguinte: se essas crianças realmente escreverem coisas úteis, elas têm que ir todas para lugares úteis. Manda as crianças que sabe resolver o aquecimento global para a ONU, manda o pessoal que sabe resolver esses problemas também, manda tudo para a ONU, tal. Porra, é isso aí que tem que fazer. Vai ficar mandando fazer redaçãozinha agora? Legal que a redação é sempre sobre esse tipo de coisa, não é nunca sobre... faça uma redação crítica sobre a constante de Planck. Eu não sei o que é isso, eu só conheço o nome. A criança não vai saber fazer, mas o princípio é o mesmo, ela não sabe, a única diferença é que ela ouviu falar menos a respeito do negócio. Enfim, acho que é isso aí. Então, novamente, se inscreve, curte, compartilha, comenta, etc, o processo todo e tudo mais. Isso aí.